A história começa quando um cara acorda e leva um susto ao perceber que suas mãos estão minúsculas. Ele dá uma olhada em volta e saca que tá num reino gigantesco. A Jess e o Ahmad chegam correndo porque ela tá com medo que ele vá despencar pela janela. O nome do moleque é Valgan e ele já vai se desculpando. A paisagem lá fora era simplesmente espetacular e ele tava atordoado pela beleza dela. Todos ficaram chocados ao ouvir ele falar daquele jeito. E ela se pergunta onde foi que ele aprendeu palavras tão difíceis. Ela lembra que ele só tem 2 anos, o que deixa Valgan ainda mais surpreso. Na real, ele é bem mais velho, então começa a se questionar o que está rolando. Ele tem umas memórias meio embaçadas de já ter vivido nesse lugar e fica pensando se não será aquilo que chamam de reencarnação. Valgan se lembra que aquilo fez. O nome dele é Till, mas ele se chama Valgan Nefertil. O pai dele é Marquis e os irmãos mais velhos são Márcia, Jard e Sesto. O tio tá impressionado pra caramba com a habilidade do Valgan de decorar todos os nomes completos na idade dele, mas o Valgan só quer saber onde ele está agora. Enquanto a família toda toma café da manhã, dá pra ver que todo mundo tá com a cara fechada, muito tenso. Já o Valgan ele não é nada parecido com a família. Os irmãos e as empregadas acham ele um fofo. Ele está comendo os vegetais direitinho, e as empregadas elogiam como ele mastiga tão bem a comida. Todos estão completamente apaixonados por ele, então Valgan se sente um VIP num clube de hostés. Ele então deixa as brincadeiras de lado para analisar sua situação atual. Parece que ele renasceu nesse mundo novo, mas suas memórias da época. No Japão, as tradições ainda estão intactas. Jessin percebe a seriedade do Marquis quando ele pergunta a Jard o que vai estudar hoje. Na hora, Jard responde que vai aprender magia de fogo e formações de batalha. O Marquês repete a pergunta para Sesto, que diz que vai estudar magia. Então o Marquês se vira para Valgan esperando sua resposta, mas a dele é um pouco diferente. Valgan explicou que há muitas coisas que ainda não sabe, então estava pensando em começar estudando a cultura e a história da nação. A declaração deixou todos os seus irmãos de queixo caído, enquanto o Marquês não conseguiu conter uma risada. Ele até pensou que tinha mimado demais o Valgan por ser o caçula de sua falecida esposa Mura, mas ficou feliz ao ver que, com apenas 2 anos, Valgan já era um jovem exemplar. O Marquês estava muito satisfeito com seu desenvolvimento e tinha certeza de que Valgan se tornaria alguém extraordinário. A magia de fogo é tão poderosa quanto Mira e ele mesmo. O Marquês afirma que o futuro da família está em boas mãos e mal pode esperar para avaliar a aptidão mágica de Valgan quando ele fizer 8 anos. Em seguida, o Marquês fica sério e declara que tem grandes expectativas para o garoto. Valgan reflete sobre como, aparentemente, a aptidão mágica de alguém é super importante neste mundo, especialmente suas habilidades ofensivas. Para proteger as pessoas, os nobres buscam dominar uma das 4 magias elementares: fogo, água, vento ou terra. Quem tem aptidão para outros tipos de magia fora dessas 4 é visto como uma desgraça. Na família dele, o Marquês e todos os irmãos de Valgan possuem uma dessas magias elementares. Tempos depois, Valgan realmente se dedicou. Durante os estudos, ele acabou desenvolvendo interesse pela cultura daquele país. Enquanto olhava para o mapa, perguntou-se se o porto próximo seria o único de onde os navios poderiam partir. Till confirmou que sim, explicando que monstros gigantes habitam as profundezas do oceano, e qualquer embarcação que zarpasse de outro lugar seria atacada. Valgan ficou fascinado com a novidade e começou a imaginar que tipos de raças existiriam naquele mundo. Till começa a listar todas as raças diferentes, como elfos e anões, mas é cortada pelas outras empregadas. Elas argumentam que é complicado demais para uma criança de 2 anos entender, então Till pede desculpas. Valgan diz que tudo bem e explica que estava perguntando por que quer aprender o máximo possível. Ele já ficou interessado em outra coisa e pede para alguém ensinar ele sobre ferramentas mágicas. Till explica que cristais, pedras preciosas e até alguns minérios conseguem armazenar magia. Por isso, as pessoas podem criar ferramentas mágicas ligadas ao seu próprio talento mágico usando esses materiais. As empregadas ficam boquiabertas ao ver Valgan absorvendo toda essa informação, afinal, o garoto tem só 2 anos de idade. A mini-aula é interrompida quando o mordomo Sparta aparece. Sparta reconhece que Valgan tem só 2 anos e ainda está aprendendo a ler e fazer contas básicas. Mas para Sparta, isso não basta, ele quer saber exatamente o quanto Valgan já domina de verdade. Valgan olha para o sujeito e pensa como Sparta é um mordomo talentoso que parece servir seu pai há uma baita tempão. O cara transparece confiança. Valgan não consegue evitar pensar como o cara pode ser assustador às vezes. Ele sussurra que sua leitura não é lá essas coisas, então Sparta pergunta sobre suas habilidades com números. De novo, Valgan fala baixinho e explica que sabe fazer umas continhas de somar e subtrair. Sparta não perde tempo e já
aplica um teste rápido. Ele levanta alguns dedos e manda Vaughan responder. Ele levanta quantos dedos? Vaughan acerta 5. E todo mundo fica na expectativa para ver o que Sparta vai falar. Aí, Sparta solta a bomba, vai ser o tutor do Vaughan. O cara fica em choque. As aulas começam na hora e são simplesmente brutais. Sparta não dá moleza nenhuma, mas por causa desse treino pesado, Vaughan aprende a ler o adversário na palma da mão. Em poucas semanas, Vaughan sempre se pergunta se esse tipo de estudo é mesmo adequado para uma criança de 2 anos, mas no fim das contas isso acaba ajudando ele a aprender um monte de coisas. Vaughan então passou os 2 anos seguintes estudando do amanhecer ao anoitecer até que finalmente fez 4 anos. Agora a gente vê ele treinando esgrima com a Teal, mas ele não é páreo para ela. Teal vence como sempre, e o Vaughan já tá de saco cheio disso, provocando ele. Os outros a repreendem, dizendo que a Teal não dá valor à própria vida para ficar provocando o Lord Vaughan desse jeito. Insistem que ele deveria puni-la, mas Vaughan diz que não liga para a forma como ela o trata. O pessoal não aceita essa resposta final. Normalmente seria um crime grave ser tão rude com um nobre. Vaughan apenas reconhece a situação. Parece que o Vaughan só estava cumprindo mais uma das suas obrigações de nobre. Ele se prepara para dar uma lição na Teal pela falta de respeito, e ela já grita toda assustada, esperando a sua. Mas, no fim, o máximo que ele faz é dar um peteleco na cabeça dela. A galera fica pedindo mais, mas o Vaughan corta o assunto na hora. A Teal fica sem acreditar que saiu ilesa, e ele só responde com um sorriso de tá de boa. Depois disso, o Vaughan foi treinar sua esgrima todo santo dia, e quando completou 5 anos, já conseguia lutar de igual para igual com os soldados mais velhos nos treinos. Enquanto o Vaughan treina com um deles, analisa o estilo de luta dos oponentes. Como normalmente enfrenta outras crianças, os ataques costumam ser bem simples. A experiência da vida anterior faz uma diferença enorme, permitindo que ele arrase nos treinos com os soldados sem dificuldade. Depois de arrasar mesmo, o garoto que treinava com ele diz que Lord Vaughan é realmente impressionante. Os outros aprendizes mal conseguem acreditar que ele seja tão habilidoso com a espada, além de todos os seus outros dons, e o chamam de um verdadeiro prodígio. Vaughan também é muito gente boa, ele ajuda o rapaz a se levantar, e isso também chama a atenção de todo mundo. Diferente do Jardim Sesto, Vaughan conversa com eles mesmos sendo status inferior. Enquanto Vaughan faz uma pausa, é abordado pelo vice-comandante, o tal de 500. O cara dá uma olhada nas mãos do Vaughan e fica impressionado, o sujeito não tem um calo sequer. Ele imaginava que o Vaughan treinasse espada toda noite, então esperava ver as mãos dele bem calejadas, mas não era o caso. Vaughan explica que não pode treinar esgrima tanto quanto gostaria por causa dos estudos. Ocupou todo o tempo dele. Então o D revela que o Vaughan tem estudado tanto porque recebeu ordens para estudar 3 vezes mais que qualquer um. O Vaughan fica chocado, já que não fazia ideia, mas agora tudo faz sentido. Ele achava estranho ser o único estudando de manhã até a noite e agora descobriu o motivo. O D supõe que o Vaughan preferiria estar aprendendo sobre. O espadachim diz que se ele quiser treinar mais, vai defender a própria causa. Ele chama um cara de CDF e diz que o cara é muito apegado às matérias acadêmicas. O D não quer isso pro Vaughan, então declara que ele deveria seguir o caminho da espada. Ele jura ensinar tudo o que sabe pro Vaughan, para que ele possa se tornar o maior espadachim do país. Esse cara é. Ele exagera pra caramba em tudo que fala, mas o olhar deixa claro pra Vaughan que a parada é séria. Vaughan tenta acalmá-lo explicando que, mesmo curtindo a espada, também é fissurado nos estudos. O dia tem só 24 horas, mas ele promete dar um jeito de equilibrar as duas coisas. D aceita a decisão e solta que, no mínimo, vai ensinar Vaughan pessoalmente nas aulas de espada. O cara tá meio intimidado com a determinação do Vaughan, então pede pro D pegar mais leve no treino. D concorda e solta não esqueci que você ainda é um moleque mas dá pra ver que o D tá doido pra ensinar umas manhas de luta pra ele. E o Vaughan já sente no ar que o treino de espada vai ser puxado e adivinha? Ele acertou. O D já tá botando ele pra balançar a espada sem parar, centenas de vezes. Ele manda o Vaughan fazer 100 golpes altos e 100 varreduras médias, repetidamente. Treino é implacável, parece que nunca vai acabar. Quando o Vaughan finalmente consegue um tempinho para recuperar o fôlego, não segura a língua e chama o D de demônio. Mas o D ainda não acabou ou percebe que o Vaughan não tá fazendo nada de útil no intervalo e não pode deixar barato. Aí manda o Vaughan. Deveria descongelar na posição de agachamento em vez de usar cadeira. O D tá ficando muito doido, então o Vaughan começa a desconfiar que ele não é um demônio de verdade, talvez seja só um baita de um trouxa. Nessa hora, o Teal aparece para entregar uma toalha para o seu herói. O Vaughan percebe que a vida dele tem sido bem difícil, mas desde que reencarnou, todo dia é uma aventura. Olhando para a galera ao redor, ele comenta que se sente uma satisfação que ele nunca tinha experimentado na vida passada. Vaughan não quer dar nada como garantido,
então decide que precisa aproveitar ao máximo essa vida divertida que tem neste mundo. Algum tempo depois, ele repassa tudo o que aconteceu até agora. Desde que foi reencarnado, já era considerado um prodígio quando completou 6 anos. Todo dia ele encarava os estudos pesados, treino de esgrima. Um desses dias, o corpo de Vaughan falhou no meio do treino e tio comentou que ele parecia estafado. Tem sido a mesma rotina dia após dia e tá pesando demais pra ele. Vaughan percebeu que, nesse ritmo, nunca ia conseguir curtir a nova vida. Aí ele soltou pra Tilly que queria dar uma saidinha pra brincar lá fora. Ela perguntou se tinha algum lugar que ele tava a fim de ir. Vaughan analisa a situação com cuidado, decide ir ao mercado e parte imediatamente com os irmãos. No caminho, reflete sobre o equilíbrio delicado entre eles. A competição é ferrenha, já que quem se destacar como mais forte herdará a liderança da família. Ele sabe que precisa dosar suas ações, porque se aparecer demais como prodígio, os irmãos dele podem tentar acabar com a vida dele. Se as coisas continuarem assim, Vaughan já sabe que não vai conseguir curtir a vida em paz. Por isso, ele decidiu virar um preguiçoso só para poder ser uma criança normal em vez de um prodígio. E agora, o Vaughan se diverte ao perceber que tem um movimento danado no mercado. É o maior da cidade e fica bem do lado da Câmara Municipal de Comércio. Essa empresa é gigante e tem filiais por todo o reino. Nesse momento, Vaughan ouve um barulho alto à distância e percebe que vem de alguém gritando com um garoto amarrado. O cara manda todo mundo parar de olhar porque não é espetáculo e fica chocado quando os guardas de Vaughan se preparam para agir. Vaughan os interrompe e pergunta ao homem por que o menino está amarrado. O cara tá amarrado bem apertado. O sujeito explica que o menino é filho dele e que pode fazer o que quiser com o moleque. Vaughan fica chocado com a resposta, e o homem completa dizendo que veio para vender o próprio filho como escravo. Isso deixa o Vaughan confuso, então o cara explica como as coisas funcionam por aqui. Faz tempo que famílias pobres vendem os filhos que não conseguem alimentar para a escravidão, para ganhar uma grana e sobreviver. Vaughan pensa em como isso é de revirar o estômago. Ele fica pensando no que fazer quando, do nada, aparece uma mulher perguntando se Vaughan é o filho mais novo do Marquês. Ele confirma que é o jovem prodígio e até mostra o brasão da família. Rosalie, que é como ela se apresenta, fica encantada, já que todo mundo só fala no Vaughan e dá as boas-vindas ali na Câmara de Comércio. Ela diz que eles têm. Tudo o que Vaughan queria estava ali. Ele apontou direto pro garoto, e o homem explicou que ele seria vendido como escravo. Vaughan quis saber o preço, aí a Rosalie deu uma olhada nele. Ela ficou pensando se o garoto tinha algum talento mágico, e o homem falou que ele sabia usar magia de furto, que não valia quase nada. Aí a Rosalie explicou que eles não pagariam. Não pague mais que 3 pratas por ele. O homem fica furioso com a oferta e desconta raiva no filho, chamando o garoto de inútil e dizendo que não vale nada. Ele arrasta o menino para longe, decidido a tentar vendê-lo em outra loja, mas é interrompido no caminho. Do nada, uma voz se levanta oferecendo-se para comprar a criança, deixando todos boquiabertos com o que vem a seguir. Vaughan é o cara. O homem fica boquiaberto quando Vaughan se oferece para comprar o moleque por 5 pratas e aí manda o tio buscar a grana. Pagam as 5 moedas pro sujeito. E o cara nem pisca antes de largar o próprio filho. Vaughan fica na dúvida se o garoto tá bem, mas o pequeno não solta uma palavra. Quando Vaughan corta a corda que prendia ele, o menino parece acordar do transe. Ele se apresenta e o garoto revela se chamar Kansen. Vaughan explica, todo felizão, que ele tá livre agora e pode ir pra onde bem entender. Tio fica surpresa porque achou que Vaughan tinha comprado o garoto para ser escravo, mas não era nada disso. O Vaughan só sentiu que precisava dar uma mão pro moleque e foi isso que ele fez. Ele pergunta se o Kansen tem algum lugar pra ir, mas o garoto fica na dele, quieto de novo. Vaughan percebe que ele não pode, então pergunta se o garoto gostaria de vir com eles. Os guardas de Vaughan veem um problema nisso, porque duvidam que o Marquês permita uma criança de origem desconhecida na mansão. Seria diferente se Vaughan o levasse como escravo, então Vaughan decide que não tem outra escolha. Ele pergunta se isso está bem para Kansen, que responde que não se importa. E notícia fantástica. Então Vaughan resolve que tá na hora de arrumar umas roupas decentes para ele. Como percebe que não é muito bom nisso, pergunta para Rosalie se ela pode dar uma força. A Rosalie topa na hora, mas avisa que primeiro precisam fechar o contrato de escravidão. Aí ela pega na mão dos dois e começa o ritual. Aparece um selo nas mãos de cada um, que vai servir como marca da escravidão deles. Contrato. Não pode ser removido, e o selo só será quebrado quando o contrato for anulado. Rosalie diz que vai abrir mão da taxa, já que é a primeira vez que fecha um negócio. Vaughan agradece, e ela fica pasma por um instante, afinal, quando foi que um nobre agradeceu por algo assim? Mas não dá pra perder tempo, é hora de trabalhar. Enquanto corre para começar, ainda não acredita no que ouviu. Vaughan está feliz por finalmente ter tudo resolvido e leva Kansen para se arrumar. Algum tempo depois, Kansen aparece com uma aparência totalmente transformada e avisa que está procurando por Vaughan. Ele oferece um biscoito se Kansen disser a Day que ele não está aqui, mas Kansen rebate e Day já sabe que ele está.
Mesmo assim, Kansen devora o biscoito, deixando Valgan se perguntando onde foi parar. Kansen explica que não precisa das luvas, mas Valgan pergunta se ele não se incomoda de mostrar a marca de escravo. Kansen não só tá de boa com isso, como tem orgulho do símbolo. Ele afirma que a marca representa a amizade deles, então adora exibi-la. Valgan lembra que foi ele quem comprou as luvas, e aí Kansen joga toda a argumentação pela janela. Ele calça as luvas. Nesse momento, D chega procurando por Valgan, mas Kansen informa que ele não está ali. D existe que alguém viu Valgan entrar naquela sala, porém Kansen rebate, dizendo que a pessoa deve ter se enganado. Kansen declara que não pode ter certeza, mas acredita que o sujeito simplesmente alucinou por causa dos sentimentos intensos que tem por Valgan. A investigação de D não termina aí, pois ele nota o biscoito, migalhas no rosto do Kansen que não estavam lá antes. Ele nega que elas tenham estado ali, mas o D viu ele limpando. O D tá de saco cheio desses joguinhos e chega à conclusão de que o Valgan deve ter subornado o Kansen para mentir. D fica impressionado com a audácia do Kansen mentindo descaradamente na frente dele, então resolve treinar o Kansen no lugar do Valgan. Kansen não acredita, mas não tem nada que ele possa fazer. Enquanto D leva o garoto para começar o treinamento de espada, Valgan aproveita que a situação está tranquila e sai do esconderijo. Ele vai direto pedir desculpas ao Kansen por ter deixado ele segurar a bronca sozinho. Algum tempo depois, a fofoca já correu solta pelo reino inteiro, todo mundo só fala do Valgan. O moleque finalmente fez 8 anos, e isso significa que chegou a hora do teste de aptidão mágica. Todos os irmãos dele têm talento para magia de fogo ou vento, e todo mundo tá na expectativa. É certo que Valgan terá magia de fogo. Todo mundo tá na expectativa para ver o resultado dele e torce pelo melhor, já que ele é um cara tão gente boa. Mas a história dá uma guinada sinistra quando o Marquês descobre o resultado do teste de aptidão de Valgan. A revelação é que o Valgan não tem aptidão para nenhuma das 4 magias elementares, e o Marquês fica possesso da vida. A notícia piora ainda mais quando o Marquês descobre que a aptidão de Valgan é, na verdade, para magia de produção. Valgan fica aterrorizado com a reação do pai e uma tensão pesada domina o ambiente. Esse é o pior cenário possível, já que o Marquês explica que a magia de produção é conhecida como o tipo mais desprezado de todos, permite ao usuário criar espadas e acessórios preparando materiais. Visualizando o resultado em sua mente, o problema é que isso consome muita mana. Essas coisas podem ser produzidas sem magia mesmo, então a magia de produção acaba sendo praticamente inútil. Além disso, o Marquês questiona como Valgan pretende proteger o povo desta nação com esse tipo de magia. Ele lembra que sua falecida esposa, Mira, era uma poderosa maga do fogo, assim como ele. O poder deles. O Marquês deixou tudo para os outros filhos, então só resta ele se perguntar como foi que ele e a esposa conseguiram gerar um mago tão inútil. Valgan é o último presente que Mira lhe deixou antes de morrer, e isso só aumenta a fúria do Marquês. Ele tem um momento de lucidez amarga ao perceber que foi um tolo por criar expectativas. Valgan até demonstrava alguns talentos raros para a idade, e o Marquês deixou a esperança tomar conta. Ele poderia ter sido alguém. Agora ficou claro que estava errado, e o Marquês mal consegue acreditar que sua linhagem tenha produzido um fracasso tão vergonhoso. Segurando a espada, o Marquês deixa Valgan perceber o perigo da situação. Seu pai só se importa com a honra da família, e Valgan entra em pânico ao entender que ele está disposto a tirar sua própria vida. O Marquês percebe o que ele ergue a espada diante do filho. Valgan só consegue assistir, horrorizado, completamente indefeso, enquanto tenta desesperadamente pensar numa saída. Mas então, antes que Marquês possa golpeá-lo, Marcia intervém para detê-lo. O Marquês exige saber o que significa aquilo, e Marcia explica que tem uma ideia. Existe uma vila remota que continua subdesenvolvida por causa da localização, mas ainda faz parte do domínio deles. Marcia tem um plano para esse lugar e sugere que deixem a área para Valgan. O Marquês conhece essa vila sem nome, mas fica se perguntando por que Marcia acha isso uma boa ideia. Aí ela começa a explicar: a vila tem pouco mais de 100 habitantes, nunca saiu nada de especial de lá, mas os recursos mágicos nas montanhas próximas são muito poderosos. Essa vila faz parte do território que o Marquês conquistou quando foi promovido, mas fica entre 2 países em guerra. A região tem problemas de lealdade, então eles se dariam bem enviando Valgan para lá para ganhar confiança. O lugar é absurdamente perigoso porque está cercado pelo conflito e ainda por cima, os ataques de monstros são constantes. Além disso, o lugar é impossível de defender e praticamente uma armadilha mortal. Como o Marquês vai acabar com a vida de Valgan de qualquer jeito, Marcia acha que ele poderia, no mínimo, aproveitar Valgan enviando-o para a vila. O Marquês curtiu a ideia, guarda a espada e anuncia que Valgan vai virar o senhor daquele lugar. Ele ainda elogia Marcia mandou bem. Trabalho porque ele conseguiu encontrar um bom uso para o inútil do Valgan.
Quando saem, Balvin fica completamente chocado e Mercia se desculpa. Ele não aguentaria ver algo horrível acontecer com Balvin, então fez a proposta precipitada. Balvin está sendo enviado para um lugar perigoso e Mercia diz que ele está livre para odiá-lo, se quiser. Balvin responde que não odiaria. Ele estaria vivo agora se não fosse pela Mercia, então ele está realmente muito grato. Mercia promete fazer tudo o que puder para ajudá-lo, e os dois irmãos selam um acordo com um aperto de mãos. Na manhã seguinte, Tio diz que não tá nem aí pros resultados de algum teste idiota. Mesmo sem magia, Balvin continua sendo um nobre sábio e honrado aos olhos dela. Ela tá furiosa por Balvin ter sido enviado para uma vila remota e ela chama isso de um absurdo. Balvin agradece a preocupação dela, mas diz que, no momento, está ansioso por isso. Um senhor de uma cidade rural tem muita coisa para resolver, então ele tá animado em ter mais tempo livre. Se as coisas derem certo, ele acredita que finalmente vai poder viver uma vida divertida e descontraída. Ele tá super otimista ao declarar que vai transformar o lugar num local onde vai curtir morar de verdade. Infelizmente, o rei tá cagando pro Balvin agora, então ele vai ser mandado sem nenhum cavaleiro. Quem vai com ele são só 10 aventureiros que a Mercia contratou. No começo iam deixar só a Canção ir junto, mas o Balvin sabe que isso teria sido um desastre para eles. Por sorte, o irmão dele impediu essa furada, então ele só tem que agradecer a Mercia. Aí a Justine chega para lembrar o Balvin que ela é sua empregada pessoal, e por isso ela. Ele vai vir junto. Do nada, o D aparece e revela que também vai acompanhar. Ele ainda planeja ensinar tudo o que sabe sobre espadas para o Balvin, e nada vai impedi-lo. É um gesto muito gentil, mas o Balvin não consegue evitar pensar que isso vai significar ainda mais treinamento. Justine é o próximo a dizer que vai junto, já que acabou de se aposentar como mordomo. Ele decidiu supervisionar os estudos do Balvin para curtir a aposentadoria. Balvin mal acredita que a galera tá acompanhando ele. Quando saem, Tio comenta que o Balvin tá com um sorrisão estampado na cara. Ele nem tinha percebido antes, mas agora nota que tava mesmo doido para dar um rolê sozinho. Balvin então lembra que o brasão da família tá na carruagem porque a Mercia queria dar um chega pra lá nele. Sem que ninguém soubesse, Balvin esperava que esta fosse uma despedida triste de seu lar. Mas do nada, uma garotinha surge para se despedir. Acontece que o reino inteiro descobriu que ele estava partindo e todos se reuniram para desejar-lhe boa sorte. Um dos cavaleiros explica que ficou chateado ao saber que Balvin estava sendo enviado embora às escondidas. Eles não poderiam. Não tinha nada que pudessem fazer para impedir que ele fosse embora, então D queria pelo menos garantir que a despedida fosse inesquecível. Balvin lembra que ninguém podia ficar sabendo, mas não tem como avisar o D, já que o soldado disse que ele tá dormindo agora. Ele nem pode mandar a galera ir pra casa, então Balvin vai ter que aceitar que todo mundo vai dar aquele abraço emocionado. Jess e Balvin ficam de queixo caído. Ele percebe que o D nem tava dormindo de verdade e tá lá animando a galera para se despedir. A despedida ficou muito mais grandiosa do que o Balvin imaginava, com geral mandando aquele se cuida. E ele se despedindo de todo mundo. A caminho da vila, o Balvin resolve testar seu poder pela primeira vez. O cara conseguiu transformar um graveto numa adaga pequena e explicou que isso é magia de produção. Ele pensou em começar a treinar essa habilidade de vez em quando, caso precise no futuro. O moleque tem mesmo aptidão para isso e tá na esperança de que exista um jeito legal de aproveitar esse dom. Eles já estão na estrada faz um tempinho, então Tu comenta que devem estar chegando na vila. Logo chegam à vila. Balvin diz a Canção que, se ele acabar não gostando do lugar, pode voltar para a mansão. Eles têm um contrato de servidão, mas Balvin não quer forçá-lo a ficar na vila. Ele oferece libertar Canson do contrato e garante que vai pedir a Merica para assegurar que ele seja bem tratado. Canson, claro, recusa a oferta, afirmando que já decidiu dedicar a vida a Balvin. Mas isso não importa. Não importa o tipo de perigo que possam enfrentar, Canson está determinado a protegê-los. De repente, a carruagem para bruscamente e Arba anuncia de forma dramática que a vila está sob ataque. DC identifica os responsáveis e conclui que devem ser bandidos ou mercenários fracassados. Pela forma como se movem, ele tem certeza de que são combatentes experientes. Balvin então avalia a situação. A vila está cercado por uma cerca alta que não serve de nada contra flechas. Homens perigosos atacam pelo portão principal e Balvin decide que os aldeões precisam manter aquela defesa estilo tartaruga. São uns 50 inimigos, o grupo dele tá em desvantagem numérica feia. O DS pede permissão a Balvin para entrar na batalha, argumentando que se todo mundo atacar junto, daria para liquidar os bandidos. Já os aventureiros que a Merica contratou discordam, porque eles acham que é perigoso demais.
Os inimigos são muito mais numerosos, seria praticamente um suicídio. 500 reconhece o cara como Orto, o aventureiro, e ele admite que conhece os riscos. Ele sabe que vão sofrer baixas, mas acredita que podem expulsar os bandidos. Orto lembra que os aventureiros só foram contratados para proteger Valgn até a vila e que ele jamais aceitaria uma missão que, ainda não. 500 não recuou, explicando que aquela vila era o primeiro território de Valgn. Os aldeões eram seus primeiros cidadãos e, portanto, era seu dever empunhar as espadas para protegê-los do perigo. Orto admirou seu cavalheirismo, mas argumentou que essa não era uma responsabilidade para aventureiros como eles. 500 ficou furioso, mas sabia que não podia forçá-los a lutar. Em vez disso, ele só pede que, pelo menos, protejam o Valgn e diz que podem fugir se a situação piorar. Ordo concorda, mas agora é a vez das Partas se opor. Se demorrer em combate, os aldeões não terão futuro, mesmo que assumam o controle. Ela argumenta que não podem correr esse risco, então Dê só consegue imaginar o que a Sparta acha que eles deveriam fazer. A Sparta lembra a todos que, mesmo tendo sido um mordomo simples na mansão, ele ainda é um mago elemental. Ele garante que podem contar com suas habilidades de combate, mas os aventureiros custam acreditar que esse sujeito sabe lutar. A Sparta vai direto e explica seu plano primeiro: criará uma muralha defensiva, que servirá como escudo. Os inimigos avançam pela trilha e a Sparta dá a ordem a arqueiros: preparem-se. Ele então instrui os atacantes à distância a se posicionarem atrás dele. Quando o inimigo se concentrar neles, Dê e seus homens devem atacar pelo flanco. Apesar da desvantagem numérica, uma série de ataques surpresa pode virar o jogo. Valgn desconfia que a Sparta pretende ficar na retaguarda, mas a Sparta garante que vai lutar na linha de frente. Esse sempre foi o plano dele. Se não fizer de isca e continuar atacando de trás da muralha, Dê e seus homens vão morrer à toa. Valgn ainda tá contra, certo de que a Sparta vai acabar morto na batalha, mas a Sparta não vacila. Ele diz que essa é a última chance de mostrar a força dos veteranos e implora para Valgn deixar ele cometer esse ato de egoísmo. Valgn admira a determinação dele, mas ressalta que a Sparta contribuiu muito para sua família. Ele se recusa a deixar sua vida terminar num lugar como aquele e diz o mesmo sobre Dê e seus homens. Se perderem as estratégias especializadas de Sparta e seu melhor lutador, Dê, será impossível desenvolver essa terra. Se Valgn falhar nessa missão, tem certeza de que seu pai vai cortar seu. Valgn não pode deixar que nada disso aconteça, então ele se oferece para ser a isca do plano. A decisão deixa todos chocados, mas Tio se recusa na hora. Ela insiste que prefere assumir o risco no lugar dele e Canson logo concorda. Valgn agradece a lealdade dos dois, mas argumenta que Tile é muito importante para ele e ele não suportaria vê-la perdendo a vida. O mesmo vale para Canson. Para o Canson, que devia estar livre agora, aproveitando a vida, Valgn já tomou a decisão e anuncia que vai entrar na carruagem e partir para cima. Assim, o resto do grupo pode atacar à distância pelos dois lados. Ele tenta segurar ele de novo, mas Valgn lembra de uma coisa: eles treinaram esgrima juntos todo santo dia. Então ele não vai perder a vida facilmente. Valgn diz que, mesmo que morresse aqui, não conseguiria imaginar um fim melhor para um lorde do que se sacrificar pelo seu povo. O discurso de Valgn é incrivelmente inspirador, e Ari fica completamente impressionado com a determinação dele. Embora tenha detestado a ideia de proteger um nobre quando soube da missão porque acreditava que não havia homens bons entre a alta nobreza, ele tinha certeza de que todos eles. Ele desprezava aventureiros e gente comum, nenhum deles valia a pena proteger, na sua opinião. Só aceitou a missão para continuar pegando os trabalhos bem pagos da guilda, então meio que não teve escolha. O ator ficou surpreso quando Valgn apareceu para receber os aventureiros, especialmente ao descobrir que seriam eles os responsáveis pela sua segurança. Valgn se apresentou com educação e agradeceu pelo serviço. Já os outros aventureiros não perderam a chance de destacar como o Orto tinha falado besteira. Não havia nobres decentes, porque o Valgn claramente era um rapaz bem educado. Depois que ele saiu, os outros aventureiros suspiraram aliviados por estarem protegendo um jovem comum. Até o Orto teve que engolir seu orgulho e admitir que tinha julgado errado. Percebeu que nem todo nobre era um pão duro arrogante. O Valgn era um bom garoto, e ver a determinação dele em proteger a própria aldeia fez o Orto mudar de ideia. Orto então avança e diz que, só dessa vez, ele vai confiar a vida deles a Valgn. Valgn tenta impedi-lo, mas Orto o interrompe, dizendo que não pode ignorar uma criança disposta a arriscar a própria vida e que não conseguiria enfrentar seus companheiros se não fizesse algo. Seus companheiros pensam exatamente o mesmo, percebendo quanto estavam enganados antes. Costumavam zoar a ideia de um nobre ter determinação, porque os nobres que conheceram até então só sabiam falar. Valgn, por sua
A mão estava pronta para arriscar a vida, e a galera toda tá inspirada. Valve não fazia ideia do efeito que causava em Plurial e nos outros, e Plurial só consegue rir porque Valve ainda teve a delicadeza de decorar os nomes de aventureiros como eles. São esses pequenos gestos que fazem alguns sentirem que podem confiar a vida nele. D é o próximo a se apresentar. Enquanto ele afirma que ele e seus homens são cavaleiros nobres a serviço da família real, proteger Valgn aqui e agora significa defender o futuro da casa. Sarta completa dizendo que não aceita que Valgn use uma estratégia tão irresponsável. Ele lutará junto com os outros, mas, assim que o inimigo for derrotado, terá que ensinar a Valgn o peso da responsabilidade que carrega. Como um potencial herdeiro da família real, Sparta se junta a D e Orto na linha de frente, anunciando que vai ajustar sua estratégia. Primeiro, ele cria uma defesa para Valgn e coordena os ataques à distância. Em seguida, esses homens assumem o flanco esquerdo, enquanto o grupo de Orto avança pelo direito. Com todos prontos, Sparta ergue a muralha num piscar de olhos, ela surge instantaneamente. Os aventureiros comentavam surpresos com a força do velho mordomo, que ninguém imaginava ser um mago tão poderoso. A admiração por Valgn também continuava alta, a de Orto declarar que o aceitaria como rei sem pestanejar. Enquanto isso, os bandidos seguiam alheios à muralha colossal que Sparta havia erguido às suas costas. Cegos pela ambição de conquistar a vila, achavam que seria um passeio no parque. A realidade, porém, estava prestes a cair literalmente sobre suas cabeças. As pedras das estradas começavam a desabar como uma chuva implacável, atingindo vários dos invasores. Os bandidos foram eliminados. Finalmente perceberam que as flechas vinham de trás do muro, então o líder ordenou o ataque ao que estivesse lá. Partiram para cima, mas alguém começou a acabar com a turma toda. Avançou pelo meio deles com uma força desgraçada, cortando geral com a lâmina. O Orto tá do lado dele e fala que tudo saiu conforme o plano. O inimigo caiu na armadilha, e eles conseguiram pegar todo mundo desprevenido pelas costas. Pelos dois flancos, a batalha está pegando fogo agora. Orto grita para os seus homens não deixarem os cavaleiros passarem a perna neles. Com os cavaleiros e aventureiros atacando de ambos os lados, os bandidos percebem que estão cercados. Ainda tem vantagem numérica, mas nossos heróis compensam com pura habilidade. Os detalhes são assustadoramente poderosos, então avancem se tiverem coragem. A vida deles tinha acabado, então os bandidos começaram a fugir dele. Nesse momento, o líder dos criminosos corre em direção ao muro, e Orto percebe que ele está mirando nas pessoas do outro lado. Orto grita desesperado para alguém pará-lo, mas já era tarde demais. O líder dos bandidos conseguiu passar pelo muro, onde encontra uma pessoa indefesa. Ele se prepara para acabar com a vida dela, mas Valgn consegue chegar a tempo. Ele chama a atenção. Valgn se posiciona nas costas do adversário e o derruba com sua lâmina. Campos aproveita o ataque de Valgn e dá um fim na vida do líder dos bandidos. A batalha ainda não acabou, porém, já que Valgn alerta que há uma boa chance de o inimigo focar na posição deles. Ele manda todo mundo ficar atento ao que está à frente, e Plurial só pode se perguntar como Valgn consegue ser tão tranquilo. A batalha termina algum tempo depois, dando espaço para avaliar a situação. A gente sofreu baixas pesadas, enquanto o grupo do Valgn saiu ileso. Foi uma vitória completa, o melhor resultado possível. Assim que o Ortor receber o pagamento, a missão dele está concluída e podem seguir viagem. Só que o Orto ficou com a pulga atrás da orelha sobre o potencial do Valgn. Ele sabe que não vai ganhar muito dinheiro com isso, mas fica pensando no que o grupo acha de passar um tempo na vila. Alguns aventureiros preferem partir para outra missão e seguem seu caminho, mas Orto e seus homens resolvem ficar. Plurials está especialmente interessada em permanecer, já que Valgn salvou a vida dela e ela quer retribuir o favor. Os outros ficaram realmente impressionados com a forma como tudo aconteceu. Valgn se comportou como um guerreiro de verdade no campo de batalha e mal conseguem acreditar que ele tem só 10 anos. Ele também é muito mais gente boa do que qualquer outro nobre que já conheceram, então todo mundo tá curioso para ver no que essa vila vai se transformar sob a liderança dele. Orto pergunta se todos topam ficar para ajudar o Valgn, e a galera concorda em peso. Enquanto isso, Tos dá uma bronca no Valgn por ter colocado a própria vida em risco. Ela tá furiosa da vida. Ela exige que, da próxima vez, ele deixe ela arriscar a vida primeiro. O comandante chega para parabenizar Valgn pelo bom trabalho, e Valgn retribui o elogio. Quanto a Sparta, ele percebe que os aldeões se reuniram perto da entrada. Valgn lembra que é a primeira vez deles ali e se prepara para receber todo mundo. Lá dentro, Tio nota que o lugar é bem maior do que imaginava. O espaço era ainda maior do que ela imaginava. Valgn se apresentou ao chefe da vila, Konda, que agradeceu pelo resgate da aldeia. Infelizmente, esses ataques já eram rotina só neste ano. Tinham sido atacados várias vezes. Valgn ficou se perguntando por que essa vila era tão visada. Então Honda explicou o passado deles quando ainda faziam parte do condado de Fredinado. As patrulhas noturnas protegiam a área, mas isso acabou quando a vila foi anexada ao território controlado pelo pai de Valgn.
Ele só pode se desculpar explicando que seu pai ainda não foi informado sobre a situação das vilas menores. Honda fica aterrorizada com essa declaração, que parece indicar que as aldeias menores são tratadas como secundárias. Esses caras não merecem proteção nenhuma, quase não pagam impostos, então o rei deve estar cagando pra eles. Balbi tenta acalmar a galera, falando que reclamar do reino não vai resolver nada, mas só piora a situação. Os aldeões não querem nem ouvir esse papo vindo de um nobre, afinal. Como um cara desses vai entender como a vida deles é difícil? É assim que as coisas funcionam pra eles. O Balbi tenta acalmar o pessoal de novo, explicando que sua maior preocupação é o futuro da vila. Ele reconhece que os nobres têm seus defeitos e que a culpa é deles por aprovarem leis que não ajudam as vilas menores. Mas infelizmente, não tem como mudar isso agora. Então Balbi sugere que é melhor a gente focar em pensar em formas de proteger essa vila. Balbi já tinha pensado bem e bolou 3 medidas que podem tomar. Primeiro, ele diz que precisam criar algo tão valioso que o reino não possa ignorar essa vila. Em seguida, precisam juntar uma grana suficiente para contratar mercenários regularmente. Por último, tem que melhorar e desenvolver a vila por conta própria. Os aldeões disseram que já tinham pensado nisso. Já tivemos ideias assim antes, mas sempre é mais fácil falar do que fazer. Balbi reconhece que deve ter sido difícil no passado, mas garante que agora a história será diferente com a chegada do novo senhor. Para ele, esta vila é tudo o que importa, então vai dar o sangue para defendê-la e fazê-la prosperar. Mas suas palavras inspiradoras não empolgaram os aldeões e Balbi percebe que ainda não confiam nele, mas então Parte se apresenta e explica que serviu ao rei como mordomo-chefe por muitos anos. Ele defende o caráter de Balbi, revelando que o garoto recebeu terras aos 8 anos, depois de ser considerado uma criança prodígio. Em seguida, Dentrodúcio se apresenta como vice-comandante dos Cavaleiros Reais e também dá seu aval a Balbi. Os aldeões. A vila inteira ficou em choque quando o mordomo-chefe do rei e o comandante adjunto apareceram por lá. São figuras tão importantes que todo mundo ficou se perguntando o que diabos eles estavam fazendo naquele lugar. Vonda, curiosa, pergunta se Valgyn ser um prodígio significa que ele consegue usar magia elemental. Valgyn confirma, mas já avisa é só magia de produção, então não espere nenhum show espetacular da minha parte. O clima fica pesado quando os aldeões ouvem a notícia, claramente desapontados. Valgyn, tentando acalmar os ânimos, admite que ainda não descobriu seus poderes. Foi aí que um dos moradores resolveu botar a boca no tópico os impostos. A situação já estava difícil com a cobrança de 30 da colheita, e o povo tá sentindo o baque. Mas Valgyn não enrola na hora, ele manda real que a taxa pode ser reduzida. Ele vai cobrar só 10 de impostos por um tempo. Tem um monte de planos para a vila, então o importante agora é garantir uma vida estável primeiro. Os moradores ficam boquiabertos ao descobrir que os impostos vão cair um alívio danado. Valgyn anuncia que é hora de começar e a primeira medida vai ser reforçar as muralhas defensivas da vila. Ele até pensa consigo mesmo se a especialidade dele não seria mesmo magia terrestre. É durável, mas infelizmente não é para sempre. Enquanto está ativa, a barreira mantém a integridade, mas quando o mana acaba, vira só um monte de terra. Valgyn decide que vão precisar trocar a muralha por algo mais resistente, mas enquanto isso, precisam de uma solução temporária. Como é só uma medida provisória, ele pede para Sparta criar uma muralha de terra para eles. Ela faz na hora. Todos os aldeões ficam impressionados com o poder incrível de Valgyn. Ele também quer construir um fosso para atrasar possíveis invasores e pede para deixarem esse trabalho com os cavaleiros. Valgyn realmente conquistou a atenção de todo mundo agora, então ele diz que a cooperação de todos é fundamental nesse momento. Se a galera se unir, essa vila pode renascer ainda mais forte do que antes. Algum tempo depois, Ti ficou curioso sobre o que Valgyn estaria fazendo lá na mata. O rapaz explicou que queria testar sua magia de produção, então juntou uma pilha de madeira. Enquanto tentava usar a magia, Valgyn sentiu um calor crescer devagar na boca do estômago. Ele se guiou pelo processo de invocação, lembrando a si mesmo de manter o controle. Essa mina, quando ela chega na ponta dos dedos dele, ele precisa sentir cada fibra da madeira. Aí ele vai torcendo elas juntas para ficarem mais resistentes, tipo um fio encordoado, antes de trançar as fibras ainda mais apertadas para formar um bloco de madeira. O processo é um sucesso total, porque o Valgyn consegue criar o bloco, mas o pessoal fica só na especulação do que seria aquilo. Ele explica que é um bloco de fibras, e ele compara com a maneira como microfibra é produzida. Só que a microfibra só existe no mundo antigo dele, então ninguém faz ideia do que ele está falando. Um tempo depois, o Orto aparece de bobeira e fica chocado ao ver no que o Valgyn estava trabalhando. Ele então explica que foi o Valgyn quem fez aqueles blocos, e os aventureiros não conseguem ignorar a quantidade absurda deles. Orto toca em um e percebe que são mais leves e mais resistentes do que imaginava. Valgyn dá permissão para ele cortar um. Na metade da luta, Orto percebe que não consegue nem arranhar o bloco com sua lâmina. Ele comenta que desferiu um golpe forte o suficiente para cortar pedra,
mas aquele bloco que o Valvin criou é absurdamente resistente. Nenhum deles tinha visto nada igual antes, e todos ficam se perguntando se aquilo era realmente só madeira. Valvin fica todo satisfeito com sua criação e conclui que esses blocos podem ser surpreendentemente úteis. Algum tempo depois, Tio pergunta se Valvin já tinha esgotado mana, já que ele vinha criando um monte de arma e ferramenta. Valvin responde que está se sentindo bem e não entende por que a magia de produção tem essa fama tão ruim. Ele comenta que ouviu falar que o consumo de mana desse tipo de magia é pesadíssimo, a de ser quase impossível para a maioria das pessoas criar um único item. Valvin ainda não descobriu todo o potencial do seu poder, mas uma coisa ele domina: criar armas com facilidade. Ansem ficou encantado com a espada que Valvin acabou de forjar, então Valvin deixa ele ficar com ela. Ansem jura guardá-la para sempre, já ansioso para ver o que Valvin vai dar para ele agora. Valvin entrega um machado, mas a empolgação de Ansem some rápido. Valvin se pergunta se fez algo errado. Então a Tilly explica que só ficou quieta porque ficou hipnotizada pela beleza da arma. O Valvin percebe que ela não gostou e já pensa em fazer um acessório maneiro para ela depois. Naquela noite, Valvin reflete sobre como o corpo dele tá cansado de tanta viagem. Eles mal tiveram um tempo para respirar, mas o pior é que o Valvin não conseguiu tomar um banho. Ele tem certeza de que os outros estão na mesma, cansados também, porque passaram o tempo todo acampados. Eles não podem continuar vivendo assim, então o Valvin decide que precisam garantir o básico antes de reforçar as defesas da vila. Ele pensa no que seria melhor fazer primeiro e decide que deveriam construir uma casa. No dia seguinte, Aronda fica curiosa sobre o que nossos heróis estão aprontando, e o Valvin revela que eles estão construindo uma casa para eles. Esse lugar já foi uma praça pública, mas está abandonado há tempos. Como tem bastante espaço, Aronda diz que é o lugar perfeito para a mansão do Valvin. O Valvin finalmente está pronto e decidiu que é hora de descobrir se ele consegue mesmo construir algo do tamanho de uma casa. Ele concentra toda a energia e determina que precisa começar com as 4 pilares serão erguidos em cada canto. Eles precisam de cabos de aço finos, mas resistentes, cravados profundamente no solo para garantir uma base sólida. Em seguida, vêm os pisos e as paredes, interligando os pilares. Por último, depois de tudo pronto, Valvin finaliza a construção com o telhado. Ele anuncia que terminou, para a descrença geral de todos. Os aldeões começam a se reunir e os aventureiros. Eu ainda estava tentando entender o que tinha acontecido, quando o Tilly explicou que o Valvin construiu uma casa pra gente do nada. A gente não conseguia acreditar que ele fez tudo isso em tão pouco tempo. Os aventureiros ficaram felizes pra caramba com a casa nova e todo mundo ficou ali admirando enquanto a poeira ia baixando. O Valvin mesmo duvidou da própria magia no começo, afinal todo mundo dizia que magia de produção era inútil. Mas agora ele vê que o talento dele é bem útil, sim. Ele fica contemplando a beleza. Ele construiu uma casa para ele e os amigos, mas fica pensando se não exagerou no tamanho. Valeu por acompanhar o resumo. Não esquece de curtir o vídeo